Continuando, a apóstola diz assim: além de muitos não gostarem de falar em dízimos e ofertas, ficam se omitindo a dá-los, e ainda até estão trabalhando dentro da igreja, buscando a qualquer preço o apogeu de persuadir as pessoas, os irmãos, a não darem os dízimos e as ofertas. Muitos até dizem que Deus não precisa de dinheiro e assim procuram extinguir o que Deus ordenou em Malaquias 3,10. Abram aí a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 10. É muito comum a gente ver pessoas trazerem esses argumentos. Olha, Deus não precisa de dinheiro, e realmente Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. Deus é perfeito, completo em si mesmo, tem tudo. Ele não precisa nem de nós. Mas quando a igreja ela recebe dízimos e ofertas, e Deus ordena aqui em Malaquias 3,10, Ele não fala para si, mas Ele fala para a sua obra, para que haja mantimentos na sua obra. E essa sua obra, ela é, em primeiro lugar, para quem? Para Deus ou para nós, como cristãos? Quem que precisa da obra de Deus? Quem é que precisa da pregação do Evangelho? Quem é que precisa da igreja para a gente buscar refúgio espiritual? É Deus ou somos nós? Então tudo isso que nós investimos no reino de Deus, ele tem um retorno espiritual para nós, além dele ter um alcance espiritual para outras pessoas que a igreja precisa alcançá-las, já que nós estamos com a missão de fazermos uma evangelização mundial, e a gente só vai conseguir se a gente direcionar recursos para isso. Malaquias 3, eu vou ler a partir do versículo 6, quando ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Observem, Deus estava ali revoltado já com o comportamento do povo nesse tempo do profeta Malaquias. Deus estava a ponto de consumir, de destruir aquele povo, mas por causa da sua misericórdia, a Bíblia diz que Deus é amor para sempre, Deus é misericordioso para sempre, Deus se compadece de nós. Então Deus estava ainda tolerando sem destruir aquele povo, mas eles estavam tendo problemas financeiros, estavam tendo prejuízos por causa do seu comportamento. E aí chega um momento que alguém vai lá e procura saber o que está acontecendo, e Deus aqui vai responder através do profeta: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então veja, aquele povo estava dentro do templo, orando, adorando a Deus, entre aspas, entregando os seus dízimos e as suas ofertas, mas Deus disse que o povo estava desviado. Por que isso? Porque, meus irmãos, adorar a Deus, honrar a Deus é muito mais do que a gente cumprir um ritual do culto, do que a gente estar aqui durante esse horário de 1h30 de culto, a gente fazer a oração. A gente precisa fazer isso. Aqueles que querem servir a Deus só em casa, eles pecam desobedecendo o outro lado, da palavra. Mas o povo aqui estava apenas cumprindo um ritual religioso, o seu coração não estava sintonizado em engrandecer a Deus. Então diz assim: olha, desde os dias antigos dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos. Estatutos são ordenanças, são mandamentos, são preceitos, e não os guardastes. Aí ele faz um apelo à conversão: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então a gente percebe que havia uma cegueira espiritual no coração do povo, um endurecimento, O povo estava desviado. Deus fala através do profeta que eles estavam longe dos mandamentos, e Deus estava usando de misericórdia, dando oportunidade para que eles tornassem. E Deus promete: se vocês tornarem para mim, eu me tornarei para vós outros. O que Deus estava dizendo aqui? Vocês não precisam continuar a vida toda assim. Se vocês precisam ser abençoados, vocês precisam ter uma vida próspera, vocês precisam sentir, que Deus realmente está atuando na vida de vocês, é só vocês tornarem para mim, eu perdoarei o pecado de vocês e me tornarei para vós outros.
Ou seja, Deus estava dizendo: eu vou restituir, eu vou trazer de volta, eu vou mostrar a mudança. Só que eles perguntavam: em que nós devemos tornar? Você sabe aquele momento que a pessoa está desviada, mas o endurecimento do coração é tão grande que a pessoa está fazendo tudo errado, mas a pessoa acha que está certo mesmo assim? Era o que eles estavam sentindo. Senhor, em que nós estamos desviados? Nós estamos indo ao templo, nós estamos orando, nós estamos ouvindo o ensinamento da lei, nós estamos levando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então nós precisamos tornar em quê? Só que eles estavam fazendo isso tudo errado. Eles ouviam a lei, não cumpriam a lei. Eles oravam, mas não faziam isso por fé. Eles levavam os seus dízimos e as suas ofertas, mas não ofereciam primícias ao Senhor, e não estavam fazendo isso por fé. Aí o versículo 8 ainda mostra uma pergunta aí: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, veja que mesmo eles levando, o texto vai dizer que eles levavam o carneiro manco, né, o animal que estava atrofiado, mas eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, mesmo dando dízimos e ofertas. Se a gente puxar para o lado de Caim, nós podemos dizer que Caim roubou a Deus na sua oferta, mesmo que ele tenha entregado a oferta. Então, quando nós não fazemos de coração, mesmo que o nosso dízimo ele seja os 10%, mas a gente faz aquilo constrangido, né? Paulo diz: não por constrangimento, não por tristeza, e a gente faz por constrangimento, por tristeza, a gente pode estar roubando a Deus, porque rouba no sentido espiritual, no sentido da nossa adoração. E aí eles perguntam: é possível que o homem roube a Deus? Se a gente fizer uma pergunta para qualquer uma das pessoas, as pessoas dizem: não, como é que alguém pode roubar a Deus? Deus está lá no céu, ninguém chega lá, não se pode roubar a Deus. Mas ele diz: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Então a compreensão humana deles não permitia que eles entendessem: em que, Senhor, nós podemos te roubar? Será que nós hoje podemos estar na mesma situação espiritual que eles estiveram, né? Será que é possível o homem hoje também roubar a Deus? Claro que é, né? Se nós não cumprirmos o que a palavra de Deus nos diz, nós estaremos roubando a Deus. E aí ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Agora olha as consequências no versículo 9. Quais são as consequências de roubar a Deus? Será que quando nós falhamos com Deus, né, em qualquer ponto da vida espiritual, nós não temos consequências? Nós não somos castigados? Na vida financeira também. Ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha o conselho, verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse versículo, meus irmãos, ele é revelador demais. Deus não precisa de dinheiro, mas ele não pede para ele. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, no templo, na igreja, né? Esse mantimento ele vai estar a serviço do culto. A gente tem um retorno, a gente tem a compra de produtos, de material de limpeza, né? A gente tem conta de água, a gente tem conta de luz, a gente tem pagamento de zeladora, a gente tem a manutenção desses instrumentos que a gente trabalha com culto. Então ali no templo do Senhor também havia os sacerdotes, né? Havia os levitas que cuidavam do templo, estavam dedicados a zelar, a organizar o templo, a ministração dos atos cerimoniais. E hoje a gente tem também as despesas pastorais, né, com os ministros que operam na casa do Senhor. Muitas igrejas estão sofrendo, muitos campos missionários, por falta de recursos. E às vezes os recursos faltam, não é porque o povo não tenha, é porque nos falta a visão espiritual de entendermos que quem mais é abençoado é a gente mesmo. Nós mesmos somos os mais abençoados quando cumprimos aquilo que Deus nos ordena fazermos.